O que é um conflito? Conflito, que atire a primeira pedra quem não tem um. Você sabe de fato o que é um conflito? Vem, fica nesse vídeo de hoje que nós vamos falar sobre isso. Acelera aí! Olá, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Monique de Marque e nesse canal eu falo tudo sobre conflitos, sobre pessoas, sobre ser um líder, sobre funcionários, enfim, como a gente se desenvolver como um ser humano dentro do mercado de trabalho e fora dele também. Conflito. Vamos direto ao ponto. Essa palavra ela tem origem lá no latim, como conflicto. Palavra bonita, né? A gente pode entender também como conflito um choque, uma discussão, uma desordem, uma oposição. É aquele momento crítico onde duas pessoas ou dois grupos de pessoas lutam entre si por estarem defendendo seu ponto de vista, certo? Então já compreendemos um pouquinho sobre o que é um conflito. Já deve estar fermentando aí na tua cabeça um monte de cena de conflito que acontece ao teu redor. Sabe que às vezes as pessoas me dizem, como é que tu fala desse assunto rindo? Não tô debochando nem nada. Eu acho que são diversos conflitos que acontecem pelo mundo, certo? Eu não consigo abraçar todos eles, então os que eu abraço e que eu consigo atravessar eles com um pouco mais de humor, eu acho que muitos deles eles já se dissolvem só pelo sorriso. Os outros a gente chora, a gente se abraça, se desespera, enfim, acontece, né? Mas eu acho que muitos deles a gente pode sim trazer um pouco dessa leveza na hora de atravessar e não fazer de um conflito, às vezes que é pequenininho, ele acaba se tornando algo super grandioso, entende? Então o meu foco aqui é esse, é trazer esse conteúdo que é sério, mas de uma maneira que as pessoas também consigam atravessar eles sem tanto sofrimento, né? O que a gente precisa, que não dá para rir de tudo, né? O que a gente precisa ficar um pouco mais sério, a gente fica, mas quando a gente pode atravessar alguns deles dando uma risada e pensando assim, meu Deus, eu vou passar por isso, eu acho que é um ótimo caminho, tá? Então, momento reflexão aí. Vamos lá então, como que surge esse conflito? O conflito ele nunca vai surgir do nada ou do além. É importante perceber que o conflito é uma situação que ela é gerada, ela é criada, ela é gestacionada, concebida, entende? Essa situação ela precisa de uma mistura, então a gente pega uma pitadinha de uma opinião de uma pessoa daqui, com uma leve adição de um ponto de vista diferente de outra pessoa de lá e pronto. Já tem ingrediente suficiente para gerar um conflito. E lembrem que a gente também pode ter mais pessoas envolvidas, que é o que eu costumo chamar de fermento, né? Então, às vezes é uma discussão entre duas pessoas e a gente tem os fermentos ao redor, né? Uma pessoa que chega falando alguma coisa e aquilo cresce. Outra pessoa que chega dando mais um pitaco e aquilo cresce. Outro grupo de pessoas que vem colocando as suas ideias e aquilo cresce. Então, sim, existe também os fermentos, que eu costumo dizer que são essas pessoas que elas entram só para contribuir no aumento do conflito. A notícia ruim aqui, gente, é que o resultado dessa mistura toda não é nada agradável de se provar. Tem um gosto amargo, às vezes dá aquela queimação no estômago, sabe? Aquele olho que treme, dor no corpo, desânimo, ansiedade, cansaço, estresse, noite sem dormir e muita confusão na cabeça. Aí então, gente, esse desconforto todo no corpo, ele resulta num cansaço extremo. E esse cansaço, ele começa a te cansar de fato. Ele começa a chegar na tua cabeça através de alguns pensamentos estranhos. Tu começa a pensar em desistir de coisas que tu jamais tinha pensado em desistir antes. Então, começa a sentir medo, se sentir aflito, a sentir dúvida das coisas que pra ti já estavam decididas e que já eram certas. É realmente aquela angústia, sabe? Aquela angústia que cresce no teu peito e que às vezes te deixa até sem ar. É como se lentamente você se sentisse gerando ainda mais conflitos, só que agora dentro de ti. Então tu percebe aquele conflito todo fora, com tudo que está acontecendo, e ainda tu percebe que dentro de ti também está acontecendo aquilo tudo. Tudo aquilo está te desestabilizando completamente.
cresce uma irritação, como se algo te incomodasse profundamente, e te tirar do eixo já é uma coisa super fácil de acontecer. Então, por qualquer coisa, tu explode. Perceba que o conflito, ele vai além do que a gente pode ver. Não é apenas uma pessoa brigando ou um grupo de pessoas brigando, não. É toda uma estrutura por trás que entra nessa discordância toda. Então, quando o conflito ele se instala, é como se as estruturas todas elas começassem a tremer, igual um terremoto. Sabe que eu tenho uma amiga, enfim, que ela compartilhou comigo um momento que aconteceu com ela. Nós estávamos falando sobre essas mudanças climáticas e toda a reação da natureza. Eu passei por uma enchente e aí ela estava compartilhando como que foi a situação dela ao passar por um terremoto. Nunca passei por um terremoto, mas o que eu senti de diferença das nossas duas experiências foi que, no meu caso, por exemplo, com a enchente, por mais que tivesse toda aquela água, parecia que eu ainda tinha onde me agarrar, sabe, onde me segurar. E num terremoto, da maneira que ela explicou, os detalhes que ela deu, é como se não tenha onde tu se segurar, porque as paredes estão tremendo, as coisas do teto estão caindo, as estruturas todas do prédio, da casa, enfim, elas estão se mexendo, estão caindo, estão se movimentando, enfim, não tem o chão tá tremendo, gente, entende? Acho que esse é o ponto, o chão tá tremendo, a terra tá tremendo, não tem aonde a gente se segurar, a gente tá simplesmente vulnerável. Então ela contou que depois do primeiro tremor, que foi o mais forte, eles saíram, enfim, do local da casa, do prédio, e foram para um local aberto onde todas as pessoas, enfim, a grande maioria das pessoas se reuniram ali. E por que ficaram ali num local aberto? Porque depois de um tremor, depois desse tremor maior, de maior escala, outros vários tremores ficaram acontecendo durante todo o dia. Não foi só aquele momento. Então, aquele momento foi de maior escala e depois foi vindo como se fosse o efeito rebote, sabe? Foi vindo mais um com outra escala, aí depois mais outro com outra escala e assim foi indo. Só que o mais maluco disso tudo, gente, que eu chamo de maluco porque é doido, né? É doido tu estar numa situação como essa. É que tu não tem previsão. Ok, vai dar o próximo tremor, então quando? Qual vai ser a escala dele? Não. É muito variável isso. Então, te imagina numa situação como essa, e tu não saber quando que aquilo vai parar, se o próximo que vai vir vai ser mais forte ou se ele já vai ser o mais leve, se o próximo que vai vir vai durar 5 minutos, 10 minutos, 2 segundos, enfim, entende? Então são coisas assim, que essa parte do conflito, quando a gente está em conflito interno, conflito com pessoas, com as coisas acontecendo ao nosso externo, sim, e mexe com as nossas estruturas, é como se um terremoto estivesse acontecendo e por vezes a gente sente que não tem aonde se agarrar. O conflito, então, ele nunca é só no momento da discussão. Depois do conflito, quando tu chega em casa, ele continua em ti, ele continua nos teus pensamentos, ele começa a se apresentar no desconforto do teu corpo, na confusão dos teus sentimentos, enfim, devido a tudo aquilo que foi gerado no momento, naquela adrenalina, naquilo tudo que foi reverberado no momento que estava acontecendo a discussão, no momento que estava acontecendo a discordância, o conflito em si. Percebe o quanto um conflito ele pode te desestabilizar? Percebe como um conflito ele pode desestabilizar a estrutura toda da tua empresa? A notícia boa, gente, sim, temos uma notícia boa. É que se tu tá passando por algum conflito, sentindo algum desses sintomas, saiba que tu não é o único. E nenhum ser humano, grava isso, marca isso, nenhum ser humano ele foi criado para ser perfeito. Quanto antes tu perceber isso, antes tu vai acordar e se permitir. E aí sim criar a chance de mudar essa realidade e não se afetar tão profundamente com esses conflitos, sabe? Não gerar mais conflitos.
para ti não ser a pessoa que é fermento, né? E nem a pitada disso e nem a adição de um pouco mais daquilo, entende? Faz sentido? Agora eu te pergunto, no que você se opõe? O que tá gerando conflito aí dentro de ti ou dentro da tua empresa? Qual opinião que tu não tá conseguindo comunicar para outra pessoa? Por qual desordem tu tá passando e que tá gerando esse conflito todo? Lembrando, gente, que lidar com conflitos é uma habilidade importante sim, em diversas áreas da nossa vida. Então, se sinta inteligente ao buscar ajuda e tentar resolver esses conflitos, essas discordâncias todas, de uma maneira um pouco mais criativa. Em alguns casos, pode ser sim necessário procurar uma ajuda externa, como um mediador, por exemplo, que é o que eu faço. Com tudo isso que a gente falou hoje, lembre, escolha sempre fazer parte da solução e não gerar mais problemas. Mais ordem, mais progresso. Agora que você já sabe o que é um conflito, observe o que na sua vida, que parecia ser bom e estável, na verdade é um grande conflito e que está sim te gerando desconforto e que precisa ser harmonizado. Quer entender como esses conflitos estão prejudicando a tua vida e interferindo nos teus negócios? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo aqui no canal. Até!